Se esse vídeo saísse aqui no canal um ano atrás, provavelmente não seria essa a abordagem que eu traria para ele, porque a nutricionista que eu era um ano atrás ainda acreditava que basta acreditar na intuição, basta escutar o nosso corpo, não precisa de plano alimentar, que a gente consegue emagrecer até quanto quiser. Né? Consegue emagrecer 30 quilos, 20 quilos, 50 quilos, 100 quilos, independente do peso que você tem para eliminar. Hoje, a nutricionista que eu sou já não acredita tanto assim nisso. E eu vou te mostrar o meu posicionamento, vou te explicar por A mais B o porquê que ele mudou e o porquê que eu acredito hoje que não basta intuição para emagrecer. Para começar, você precisa entender a diferença entre alimentação intuitiva e uma alimentação que realmente emagrece. O nosso corpo, quando está acima do peso, ele manda sinais para que a gente se mantenha nesse peso. Ou seja, é super normal uma pessoa que está acima do peso sentir muita fome, sentir necessidade de comer o tempo todo, sentir ansiedade e descontar isso na alimentação, porque fisiologicamente o corpo está pedindo por isso. E é por isso que eu acho que, acho não, acredito, e já provei isso com as minhas pacientes e comigo mesma, que a alimentação intuitiva ela não serve para emagrecer até o fim. A alimentação intuitiva ela vai sim te ajudar a emagrecer, principalmente no começo do processo, que é o que eu ensino no Rotina Mais Leve. Vou deixar ele aqui abaixo para você dar uma olhadinha, se você quiser conhecer esse conceito, entender o como funciona isso. Mas é basicamente a alimentação intuitiva, ela vai te tirar daquele exagero, daquele excesso, daquele automático que faz com que a gente fique acima do peso. Porque, como eu falei, quando a gente tá acima do peso, quando a mulher tá ali acima do peso, o corpo vai mandando sinais para se manter naquilo, porque para ele aquilo é saudável. Nosso corpo gosta de manter energia sobrando, porque é sobrevivência naturalmente, fisiologicamente falando, né? É sobrevivência para o nosso corpo. Então, naturalmente, ele vai manter isso. E eu acredito que a alimentação intuitiva ela não funciona a longo prazo pelo fato de que, quando a gente começa a fazer um processo de emagrecimento, a gente tira energia do nosso corpo, que para ele é questão de sobrevivência, como eu falei. E aí você começa a sentir mais fome, porque o corpo vai tentar repor aquilo que você está eliminando. E aí já pensou, se você começa a escutar a tua intuição e a tua fome o tempo todo, você não vai emagrecer, você vai ganhar peso. E aí você precisa, claro, ali aumentar, ou às vezes até o gasto calórico mesmo, aumentar a quantidade de calorias no seu dia, mas de uma forma estratégica. E é aí que entra o plano alimentar. É aí que entra a contagem de calorias, o déficit calórico através do cardápio, de um plano alimentar individualizado. Então, a alimentação intuitiva, ela vai te ajudar ali no começo a tirar aquele excesso que até o corpo mesmo está sentindo que não está fazendo bem, mas ele vai chegar num platô onde você vai precisar refinar o que você está consumindo em relação à quantidade, qualidade, principalmente, dentro de um planejamento. E é aí que a gente chama esse planejamento de plano alimentar, de cardápio, que precisa ser individualizado para a sua rotina. Não adianta você pegar a rotina da vizinha, da amiga, da blogueira, porque não vai fazer sentido para você os alimentos que ela está consumindo, a quantidade que ela está consumindo e até mesmo o que você tem acesso, os seus horários. E é importante você entender também que a alimentação intuitiva, ela não é uma dieta, é o como você se relaciona com a comida. Por isso que eu falei que no começo ela vai funcionar, mas a longo prazo você vai precisar inserir ali um planejamento, mas vai precisar manter também essa alimentação intuitiva. É claro que dentro das quantidades do que o processo ali, do que a estratégia vai te trazer, mas você vai precisar manter ela. E vai precisar principalmente manter esse equilíbrio entre o como você está se relacionando, a fome que você está sentindo, com as estratégias que lhe foram passadas, lhe planejadas para você, porque a gente não pode depender nem só de um, nem só de outro, porque até né, se a gente for depender ali da alimentação intuitiva, a gente ia pedir iFood todo dia, pedir lanche todo dia, comer pizza todo dia, né? Então, nesse sentido, não dá para viver só nessa base, porque não vai funcionar, e também não dá para viver só na base da restrição, porque a gente precisa ter também momentos de prazer com a alimentação, desde que não em exagero, dentro daquele planejamento, daquela estratégia que foi feito para que isso funcione. Esse equilíbrio precisa existir. Quando o nosso corpo está acostumado a receber tudo que ele quer, tudo que ele pede e você dá para ele em relação a alimentos, a quantidade, por exemplo, você está ansiosa, estressada porque aconteceu alguma coisa e você vai pedir um lanche hoje.
Aí amanhã isso acontece de novo, você já pensa: "Ai, mas eu queria pedir um hoje de novo". Aí quando você vê, você não tá nem pensando mais, você já chega em casa pedindo lanche, porque, o dia foi estressante. Isso vira natural para o nosso corpo, porque ele não tem muito limite em relação a esse prazer. E principalmente se você só tem alimentação como prazer na sua vida, vai ficar pior ainda, porque ele não tem para onde descarregar isso. Então quando você tem esses costumes, né, de ficar ali descontando a alimentação, a ansiedade na alimentação, estresse na alimentação, raiva na alimentação, isso vai virar um hábito na sua vida. E aí você vai precisar trabalhar esse hábito, quebrar essa crença, não usar só essa alimentação intuitiva para conseguir emagrecer, porque senão você vai só aumentar o peso, só piorar a sua saúde, ao invés de regredir isso. É aquela história, né? Não adianta você continuar fazendo o que você faz hoje e querer resultados que você não tem hoje, resultados que você teria se você fizesse coisas diferentes. Então, você precisa ter hábitos diferentes, ter costumes diferentes, quebrar esse padrão que você está fazendo hoje no automático, parar para pensar, gastar um pouco de energia, passar vontade muitas vezes, né? Porque eu costumo dizer, de 10 vezes que você está com vontade, você não pode ceder às 10 sem pensar, vou comer mesmo. Você precisa dar uma equilibrada. Eu vou ceder 5 primeiro e 5 eu vou, né, desviar a atenção, vou tomar um banho, pintar uma unha, sair, enfim, fazer outra coisa ao invés de comer. E aos poucos você vai se acostumando com esse novo padrão. E quando você perceber, não é mais normal para você só pensar em comida quando estiver ansiosa. Mas no começo é bem difícil, no começo é muito difícil. Por isso que a alimentação intuitiva também ajuda, porque você vai começar a sair disso e não vai quebrar assim de uma vez por todas. Não vai de um dia tá comendo tudo que quer, sem olhar, só no automático, e amanhã tá fazendo uma dieta restritiva, que não pode comer nada, que tudo que você gosta tá proibido. Você não vai conseguir manter. Então, essa transição com a alimentação intuitiva também ajuda, mas ela precisa acontecer uma hora ou outra, essa restrição, esse controle maior, porque senão realmente você não vai eliminar ali o peso que você precisa e não vai ter talvez a saúde que você precisa ter hoje, porque tá muito acima do peso. Não sei qual é a sua realidade aí, mas vai precisar acontecer sim essa transição. Só com a alimentação intuitiva não vai rolar. Eu tinha muito esse hábito também de acreditar, por isso que eu comentei com você que a nutricionista do ano passado, talvez ela não estivesse fazendo esse vídeo aqui. Mas já aconteceu comigo, até na terapia, de a minha psicóloga me perguntar: Dai, mas você estava realmente com fome? Você queria comer? E eu parar pra pensar e chegar à conclusão de que eu não estava com fome e de que eu não queria comer. E que se eu pensasse e prestasse atenção no que eu ia comer naquele momento, prestasse atenção na mastigação, né, naquele momento da alimentação, talvez eu nem tivesse conseguido comer. Mas estava tão no automático. Teve uma vez que eu estava indo para uma consulta e aí eu fui direto do trabalho, né? Eu saí do trabalho 5 horas e fui direto e ia chegar em casa, sei lá, umas 8 horas da noite. Ia demorar a consulta, tava na fila lá e tal. E aí eu pensei: não, hoje eu vou passar a pegar alguma coisa para comer, porque eu vou ficar com fome, né? Então, até eu chegar em casa, fazer janta e tal, não posso ficar com fome. E aí, quando eu falei isso pra minha psicóloga, por isso que ela me perguntou: mas você tava com fome? No momento que eu pensei isso, eu não tava. Mas, na minha cabeça, eu poderia ficar com fome. Aí eu fui lá, comprei um salgado, comprei um negócio lá no mercado, comi sem nem perceber naquele momento, porque aí já tava ali mesmo, tava esperando, tava na fila, tava ociosa, acabei comendo. E aí eu acabei comendo uma coisa que eu não queria, que eu não tava com fome e que não precisava. E isso faz com que a gente entenda o porquê que a alimentação intuitiva não funciona, porque a minha intuição me disse naquela hora que eu poderia ficar com fome. Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo que acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, a minha psicóloga precisou me falar para eu perceber o que eu estava fazendo, porque eu estava indo muito pela alimentação intuitiva. E aí, a partir do momento que eu coloquei essa alimentação, essa rotina que eu estava tendo dentro de um planejamento, hoje o pensamento é diferente. Se eu precisar sair ali 5 horas para ir para uma consulta, e aí eu vou pensar: eu só vou chegar em casa 8 horas, e até eu tomar banho, fazer meu jantar. Eu tô com fome agora? Não, não tô. Então eu vou comer a hora que eu chegar em casa. Vai dar uma fominha? Vai, porque o meu corpo tá acostumado a comer ali. As minhas refeições são entre 3 horas e pouquinho. Então, até 8 horas, 8 e meia, 9 horas, eu vou sentir fome. Mas não tem problema nenhum sentir fome. Isso também é uma coisa importante da gente lembrar. A fome é um sinal do seu corpo de que você precisa de energia. Mas não é porque você sentiu fome que você tem que sair correndo para comer. Você pode se preparar para comer, pode ter ali uma garrafinha de água com você, pode ter uma fruta na sua bolsa, né, para dar uma seguradinha na fome ali até a próxima refeição. Você não precisa sair correndo, tudo comprar alguma coisa ali na primeira padaria que você encontrou, porque você tá morrendo de fome.
porque não é. Muitas vezes você precisa tentar entender também o que o teu corpo tá sentindo e ver se tem sentido, se tem lógica. Ah, faz quantas horas que eu comi? Não, eu tomei café da manhã e são 7 horas da tarde. Realmente, provavelmente você tá com muita fome, você ficou, sei lá, 10 horas sem comer. Agora, se é uma coisa que você comeu ali a última refeição, tá dentro ainda do teu horário, tá chegando agora a hora de você comer e você tá começando a sentir fome, não se desespere, é normal sentir fome. Selecione a fome, entenda a fome como um sinal do seu corpo de que ele precisa de energia e não como uma coisa que precisa te deixar desesperada para comer, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Como que você vai colocar isso na prática no seu dia a dia? Espero que até agora você tenha conseguido entender o porquê que a alimentação intuitiva por si só não funciona, mas que você realmente precisa dela, que você precisa levar ela em consideração. Primeiro que a gente não consegue ficar o resto da vida fazendo uma dieta pesadinha ali, quadradinha, porque não faz nem sentido. A gente precisa, a não ser para quem gosta, claro, tem várias pessoas que gostam, mas para mim, como profissional, não faz sentido que uma pessoa que quer emagrecer ali e voltar para o peso normal dela e ter saúde, fique ali o resto da vida com uma rotina muito exagerada em relação a controle. Isso não é nem viável e nem possível de se manter, digamos assim. Então, a alimentação intuitiva, você vai usar ela no começo do seu processo para reduzir o excesso maior, vai entrar num processo de emagrecimento ali com uma dieta, um plano alimentar, um controle maior. Você precisa ensinar para o seu corpo novas regras, porque se ele continuar nas regras antigas, você não vai conseguir utilizar a sua alimentação intuitiva. Então, para que você possa utilizar a alimentação intuitiva novamente lá na frente, você precisa educar o seu corpo agora. Depois que você passar por esse processo, que você tiver com novos hábitos, que você tiver se sentindo diferente em relação a como você se relaciona com a comida, que você não estiver sentindo aquela fome exagerada, que você não tem controle, que você estiver se sentindo mais confiante no controle da alimentação, você pode voltar para uma alimentação mais intuitiva, desde que com um certo equilíbrio em conjunto. E passando isso aos poucos, sabe? Transicionando isso de volta para uma alimentação intuitiva, é super normal que isso aconteça, é saudável para que você possa se manter. Eu costumo chamar essa fase de manutenção, né? Como nutricionista, a gente fala que é a fase de manutenção de peso, e aí você volta para essa alimentação intuitiva. Então, não fica com aquela ideia de que, eu vou fazer uma dieta, eu nunca mais vou sair daquele plano de que tem que pesar comida, que eu tenho que controlar isso, que eu não posso comer tal coisa. Uma hora ou outra o seu corpo vai, né, ceder a tudo que você está fazendo, você vai alcançar o seu objetivo e você vai poder voltar à alimentação intuitiva, só que em novos termos, em novas regras, e isso vai ser muito natural para você, assim como hoje é natural comer o que você gosta sem pensar muito. O emagrecimento não é sobre cortar o que você ama, mas é sobre criar clareza e constância até que o equilíbrio que você precisa vire automático novamente. Próximo vídeo eu vou te contar como você pode fazer um déficit calórico que realmente emagrece da maneira certa, sem prejudicar o seu corpo, sem criar crenças negativas aí sobre a restrição excessiva e sem sofrer. E se você gostou e aprendeu com o que eu te trouxe até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal. Isso mostra que realmente isso está fazendo sentido para vocês, o que eu estou trazendo aqui, o que eu estou ensinando, do que eu trago da minha vivência com as minhas pacientes, está fazendo sentido para a realidade de vocês. Comenta aí, vamos continuar o assunto nos comentários. E não esquece de curtir também, porque as curtidas fazem com que o YouTube entregue para novas pessoas que precisam também ouvir o que eu acabei de falar aqui sobre o processo de emagrecimento e a gente consiga trazer cada dia mais esse incentivo positivo para o emagrecimento de mulheres que estão aí sofrendo com restrição excessiva e sem conseguir o que realmente quer. Até o próximo vídeo!